Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Cadu e você tá no canal Eletrônica de Brinquedo. E você é muito bem-vindo aqui como sempre, tá certo? Hoje eu vou falar de um outro projeto muito da hora que eu andei aprendendo. Outro dia a gente falou sobre como usar pilhas de notebook, né? Bateria de notebook que foi condenada para descarte. Como que a gente podia usar, né? Desmontar aquela bateria, pegar essas pilhas aqui e usar para carregar o nosso celular, né? E aí eu fiquei devendo como carregar isso aqui. Então hoje eu vou falar de um carregador muito legal, muito versátil. Por quê? Porque um carregador feito como esse simples, ele pode servir para carregar bateria de 9 volts, pode servir para carregar a sua bateria do notebook, quer ela tenha 4 volts, como essas duas aqui, ó, porque eu não modifiquei. Ou se você colocar elas as duas em série para virar 8 volts, você pode pôr do mesmo jeito que ela vai carregar, tanto se for 4 volts como 8. Pode carregar pilha, pode carregar uma pilha só, ou então duas em série que vai dar 3 volts, ou até 4 em série aliás, 4 em série vai dar 6 volts, né? Duas em série vai dar 3, que é 1,5 cada uma. E bateria maior também de 12 volts. É muito legal e é muito fácil de fazer. Então só alguns detalhes é que isso aqui, desse jeito como ele é feito, a gente mexe com a alta voltagem. Então é bom você ter cuidado, certo? Se você nunca mexeu com nada disso, é bom você ficar pensar 2 vezes se você vai fazer. E se você fizer, tomar bastante cuidado. Embora não é nada extremamente difícil, certo? Então o que que acontece aqui, cara? Ó, aqui o fio vai na rede elétrica, no meu caso é 220. Aí eu estou usando aqui um capacitor e uma ponte de diodos para retificar. Isso aqui tem na internet de monte, tá? Eu não estou inventando nada, mas é um projeto muito interessante. Eu vou falar um pouquinho dele para você poder usar. Eu já testei carregar essas pilhas, estou carregando essa, já carreguei bateria maior e eu vou falar no meu outro canal sobre esse carregador porque ele é muito mais do que só um carregador, certo? Mas enfim, carregar essa bateria aqui também, legal. Qual que é o lance aqui? Aqui está o desenho bem simples, ó, a energia vem da tomada em corrente alternada, um fio vai para o capacitor e o outro fio vai direto para a ponte de diodos, tá? Esse fio de baixo aqui, ó, ele está pulando por cima desse diodo e está entrando aqui, certo? Aí ele vai direto na bateria, certo? Dependendo da bateria que você vai usar aqui, você vai usar um capacitor maior ou menor, certo? Então aqui eu vou falar sobre carregar baterias pequenas e no meu outro canal sobre bateria maior, tá bom? Qual que é o lance aqui então? É simples. Como eu falei, os fios vêm aqui, entram no capacitor, certo? Aqui então, eu tenho um capacitor, ó, que tipo de capacitor? Isso aqui é um capacitor de micro-ondas, que também ia para o lixo, certo? Na sucata você consegue. Ele é de 0,9 microfarad, ele é menos de 1 microfarad. Esse capacitor é legal para carregar pilha, dá para carregar a bateria pequena também, certo? Ele vai carregar devagar porque ele tem pouca capacidade, 1 microfarad. É desse que nós vamos falar aqui. E embora aqui eu estou usando um de 5 para carregar essa bateria aqui, eu vou ver depois se é apropriado ou se é muito exagerado, certo? Mas o que acontece aqui é o seguinte, então esses 4 diodos aqui representam uma ponte retificadora, certo? Então o que que acontece? Se você, uma dica aí, se você assim como eu tem dificuldade toda vez que você vai montar uma ponte de diodo para saber como colocar eles, aqui está um jeito certo de visualizar. Você faz 2 filas, ó. Você pega os 4 diodos, coloca todos eles com o risco virado para o lado de cima, ó. Todos, tá vendo? Só que você faz uma fila com 2 aqui e uma fila com 2. Aí tudo que vier para cima vai sair positivo, você manda para o positivo da bateria. E tudo que vier para baixo, e os seus fios de corrente alternada vão no meio aqui, ó, um e o outro. Então é fácil
dependendo de como a gente pensa, né? Então todos os diodos apontando para o mesmo lado, só que você faz duas fileiras, põe as correntes alternadas no meio, que aí quando nesse fio de baixo, por exemplo, vier positivo, ele vai passar para cima, e quando for negativo vai passar para baixo. E o outro fio vai passar pelo capacitor, vai no meio também, quando for positivo para cima, quando for negativo para baixo. E assim está feita a ponte de diodo, certo? O capacitor, como a gente vai pôr na tomada, que pode ser 110 ou 220, o capacitor tem que ter voltagem maior que a sua rede. Se você for usar no 110, você pode usar um capacitor de 200 volts, 150, acredito eu. Se você for usar 220, você tem que usar um capacitor de mais. Então, pode usar um capacitor de 400 aí. O capacitor de micro-ondas é para muito mais, é para 2100 volts, ó, mas nós vamos nos concentrar só nessa capacitância aqui. Importante é a voltagem dar certo. Então, o que acontece? Dependendo da capacidade desse capacitor, em microfarads, é o tanto de energia que ele vai deixar passar para cá. Então, embora tá dando pulsos na bateria ou na pilha de 220 volts, se você puser um capacitor de 1 microfarad, vai passar pouca energia. Então esses pulsos vão conseguir carregar a pilha sem estragar. Esse é o lance. Se você for carregar a bateria maior, você vai precisar de esse, por exemplo, aqui, ó, 5 microfarads carrega muito bem essa bateria aqui de moto, certo? Já eu uso de 1 microfarad, que é esse aqui, ó, de metal, para carregar as pilhas pequenas e vamos deixar um bom tempo carregando, certo? Pode ser usado, tudo que eu falo aqui, gente, eu estou falando das experiências que eu fiz, tá certo? Ó, eu usei esse capacitor pequeno aqui, não vai dar para ler. Dá, ó, 470N ali. É 470 nano, é um pouco menos da metade de 1 microfarad. Então também dá 470 nano, só que ele vai carregar mais devagar ainda. Então dá para usar para essas pilhas aqui, certo? Dá para usar vários capacitores, só que dependendo da capacitância dele, em microfarad, vai demorar mais ou menos, certo? E você tem que fazer testes também. Uma coisa importante é que aqui é alta voltagem, então se você puser a mão nos terminais do capacitor ou aqui nos diodos, você pode tomar choque, principalmente se estiver descalço ou até na bateria. Então cuidado. Depois que você fizer, que nem eu fiz aqui, ó, você pode pôr dentro de uma caixinha para isolar e assim por diante, para ninguém tomar choque, certo? Mesmo assim, nos dois terminais aqui, se você estiver descalço, você pode tomar um choque com certeza. Então tem que tomar cuidado com respeito a isso aí, tá certo? Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho como que está feito o meu circuito. Ó. Então a tomada entra, vai para o capacitor, sai do capacitor e aqui está a ponte de diodos. Um detalhe que eu pus aqui são essas lâmpadas de neon. Para que eu pus as lâmpadas? Eu pus as lâmpadas de neon, uma desse lado uma perna e a outra perna aqui. E pus em série, tá vendo? Que são 4, na verdade. Eu pus 2 aqui ligadas juntas e em série com as outras 2. Para quê? Para elas me mostrar quando está carregando, quando eu desconectar a bateria elas vão acender, certo? E eu pus em série que é para dividir a tensão. Como aqui é 220, eu emendei, cada uma delas vai acender com 110. Cada par, né? As duas de cá e as duas de lá. Então 110 para essas, 110 para aquela vai dar 220. Mas você não precisa usar a lâmpada de neon. Você pode só fazer esse esquema aqui. Agora a gente vai passar a fazer alguns testes, tá certo? Vamos lá? Aqui, galera, antes dos testes, um outro detalhe, ó. Tudo que eu falo são as experiências que eu faço, como eu já falei, certo? Então, quando você fizer aí, primeiro você vai tomar cuidado e segundo você vai testar também, certo? Porque pode funcionar bem aqui com a minha bateria, com a minha pilha, e pode ser que com a sua não funcione bem. Ou então o capacitor, né? O indicado para isso são capacitores de metal, que eles são mais resistentes, certo? Eu usei esse aqui, ó, eu testei com esse de ventilador de teto, ó, que é de 4 microfarads. Tá aqui, ó, 4 microfarads por 400 volts. E ele estourou, tá vendo?
Então você, quando for fazer seus testes, você liga. Com esse pequenininho aqui eu fiz, deixei um bom tempo, ele não estourou. Então pode ser que depende da capacidade. Esse aqui é meio microfarad ou 470 nano, 470 N, certo? Ou 47,4, que seria desse modelo aqui, né? Ó, desses modelos aqui. Eu usei capacitor assim pequeno, como esse, só que ele carrega muito devagar. Então você vai fazendo o teste. Às vezes você tem um desse aqui, ó, esse aqui. O de 1 microfarad seria o 10,5. Aqui não dá pra ver. Esse aqui é 22,3. Então o 10,5 desse modelinho aqui, se você achar um 10,5, serve. Se você achar um pouco menos, talvez 82,4 também dê, mas vai carregar devagar. Só que você sempre faz teste enquanto você está de olho, porque esse aqui, por exemplo, estourou, certo? Então você vai fazendo experiências aos poucos. Não deixar o negócio ligado e virar as costas, porque depois dá algum problema, tá certo? Então tá, esse aqui era o alerta que eu queria dar sobre isso. Então agora vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar a bateria de 9 volts, ó. Eu coloquei ela para carregar, certo? Só que não é bom colocar com o de 5 microfarads não, que é muita energia. Então vamos colocar com o de 1, certo? Então tá aqui e a bateria tá ali. Aqui tá a medição. Esse capacitor aqui que eu coloquei no meio, para que serve? Como esse circuito vai ficar dando pulsos de 200 volts aqui na bateria, se eu puser meu multímetro direto aqui, o multímetro também vai receber esses pulsos e ele vai estragar. Então eu só coloquei um capacitor, porque aí o capacitor que absorve os picos e não deixa estragar o multímetro. Uma outra dica, certo? Bom, então ó, 9h47. Agora eu vou ligar a tomada, certo? Vamos lá? Ó, liguei, então tá subindo lá, ó. Tá pulsando, tá vendo? É 10, não é 0 não, é 10,70. Então ele tá pulsando aí, com a bateria de 9, ela já tava quase cheia. Então a gente deixa aí até 11. Você vai fazendo o teste. Essa bateria não é uma bateria recarregável, mas ela recarrega também. Só que você faz teste com ela para você não causar um acidente, certo? Vai carregando devagarzinho, vai observando, vê se ela pega a carga. Algumas pegam, outras não. É bateria da China. As pilhas também, a pilha não é recarregável, é pilha comum, pilha alcalina. Algumas chegaram a vazar, já vi. Outras carregaram várias vezes, então você vai testando aí, certo? Então aqui com a bateria de 9 volts, a gente já vê que a tensão está subindo. Nós estamos usando o capacitor de 1 microfarad. Agora vamos desligar, porque eu vou colocar para carregar as baterias pequenas. Então tá aí, ó, coloquei a nossa bateria de notebook, que está em 3,89, ela é de 4 volts. Então tá tudo ligado lá. E agora com o de 1 microfarad eu vou ligar a tomada aqui. E subindo, ó. Essa tava em 3,89. Essa bateria ela carrega devagar, certo? Porque ela armazena uma quantidade significativa de energia. Então tá subindo, e também esse capacitor é para carregar devagar, certo? Aí você testa aí. Talvez pode aumentar o capacitor, ver quanto tempo vai levar para carregar com esse, vai testando assim por diante. Um detalhe que eu queria mostrar também, que eu estava esquecendo, é a respeito da função do neon que eu coloquei aí, ó. Então nós podemos, se a gente tirar a garra aqui, a gente vai ver que o neon acende, ó, né? Então ele fica parecido lá com aquele motor, com aqueles pulsos do motor Bedini, né? Porque tem 220 volts aí, certo? Agora nós vamos testar com essas duas pilhas aqui, tá certo? Ó, elas estão com 2,66, as duas, né? Se tivesse cheia, era para ser 1,5 cada uma, então teria que ter 3 volts. Então tá um pouco descarregada. Então eu liguei da mesma forma com o capacitor de 1, certo? 2,66. Agora vamos ligar aqui
Tá aí, ó, subindo, certo? Então, é isso que eu falo para vocês de fazer teste, né? Os testes que eu falo para você fazer não é para você ver se funciona, não, porque eu sei que funciona. Você vai ver que vai funcionar. É testes para ver se a pilha aguenta, se o capacitor aguenta, certo? Se você fizer um circuito para carregar pilha ou para carregar essa bateria menor com capacitor pequeno, você pode usar que diodo? Eu não falei o diodo aqui, né? Você pode usar o diodo 4007, que é um diodo muito fácil de achar, né? Eu já falei sobre isso nas lâmpadas eletrônicas fluorescente tem. Então, qualquer diodo que aguente os 200 volts aí, até acho que o 4001 também serve. Mas enfim, o 4007 é certeza que funciona, um N4007. Só que o que acontece? Ele é feito para pouca corrente. Então, para carregar com um capacitor pequeno de 1 microfarad, dá. Com um capacitor de 5 microfarad também dá. Mas se você for usar para bateria maior, aí já tem que ser um diodo que suporte a capacidade, que suporte a corrente, certo? Eu vou falar sobre isso no outro vídeo no meu outro canal, sobre o carregador de bateria maior, tá certo? Mas então para você fazer com pilha, com bateria, ou até com essa pilha aqui, você consegue usar o diodo 4007, ok? Uma observação aqui, ó, essa daqui eu coloquei para carregar aquela hora, só que eu usei o capacitor de 5 microfarads e ela começou a aquecer. Então eu desliguei. Pode ser um sinal de que ela pode querer explodir, né? Ou algo assim. Eu não sei, então a gente evita, não é necessário ferver, tá certo? Não pode esquentar. Então aí a gente usa para carregar aquela um capacitor menor e deixa mais tempo, certo? Olha aqui como é que tá a tensão, ó. Chegando quase em 3 volts. Acredito que essa pilha, duas pilhas, poderia chegar até os 3 volts,2, 3,20 eu acho, né? Que daí ela estaria com 1,6 cada uma, aí quando você desligar ela vai baixar para 1,5, acredito eu, 1,4. Mas você vai fazendo testes, ver até quanto deve carregar para a pilha ficar boa, certo? E se você fizer, você comenta aí, fala se você gostou, divulga o canal e comenta o que você fez, se deu certo, se não deu certo. Se não funcionar, você precisa rever aí o esquema de ligação, porque é para funcionar, tá certo? Mas aí a gente quer saber os resultados que você conseguiu, se deu certo, o que você conseguiu, tá certo? Bom, com isso você vai poder carregar sua pilha de emergência para carregar o seu celular, igual a gente falou no outro vídeo lá, ou carregar qualquer pilha de 1 volt até 24 volts dá para carregar. Inclusive com esse capacitor de 1 microfarad também carrega essa bateria de carro aqui, tá certo? Então aqui é só com material reciclado, não tem nada, um capacitor reciclado, o diodo você pode usar o reciclado e já era, tá certo? Só toma cuidado para não tomar choque e não deixa ligado enquanto não tiver ninguém olhando, porque se tiver qualquer problema de aquecimento, você vai evitar problema, tá certo? Eu agradeço você ter assistido, espero que você goste. Eu gostei demais desse projeto, achei muito da hora fazer isso aqui, muito interessante, muito simples. E até um próximo vídeo aí com outras gambiarras ou outros projetos fáceis de fazer e muito legal para a gente aprender eletrônica. Valeu? Um abraço, galera. Até a próxima. Tchau. Um último close aí no desenho. Muito fácil, né? Valeu. Tchau, tchau.